Mano Menezes explica por que substituiu Renato, explica por que mantém Fábio Santos como titular e primeiros treinos do Mano causam boas impressões no timão, tudo isso e muito mais você ver depois da vinheta. Fala torcedor! Eu sou o Danilo e você está no Bora Timão, seu canal de notícias sobre o Corinthians. Mas antes, curte aí e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que rola com o nosso timão. Vamos para a notícia. Mais sério, se inscreve aí, assim você fica sabendo das novidades muito antes de todo mundo. Mano Menezes explica a opção de manter Fábio Santos como titular do Corinthians. Neste sábado, o Corinthians empatou em 1-1 contra o Flamengo, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena. O Timão sofreu o primeiro gol, mas conseguiu empatar com Fábio Santos convertendo um pênalti. O lateral esquerdo, alvo de críticas pela atuação contra o Fortaleza na última terça-feira, recebeu o apoio do técnico Mano Menezes e começou o jogo como titular. Não farei avaliações individuais aqui porque não acho correto, sempre as faço internamente porque elaboro um pensamento mais sobre a equipe. A questão de dar confiança a uma equipe passa às vezes pela manutenção de uma situação como a do Fábio Santos. Se a cada momento que um jogador tiver uma atuação abaixo e o treinador imediatamente saca ele e coloca outro, daqui a pouco ele não tem nenhum dos dois, disse Mano Menezes na entrevista coletiva após o fim do jogo. Porque vai valer para o outro, se ele entrar e não jogar bem, também vai sair no jogo seguinte. Temos de ter um bom senso, também não podemos passar do limite porque assim estaremos desrespeitando o jogador que está fora. Mas era importante passarmos essa mensagem, de dar confiança a ele, de dar oportunidade a ele fazer um jogo melhor. Se trata de um jogador com muita experiência, muito vencedor dentro do clube, e isso vale para todos os jogadores, concluiu o técnico alvinegro. Na eliminação da Sul-Americana, em que o Corinthians perdeu por 2-0 para o Fortaleza, os 2 gols foram resultado de falhas de marcação individual. Especialmente no primeiro gol, a torcida e a mídia criticaram Fábio Santos pelo lance. Iago Pikachu dominou a bola desequilibrado e mesmo assim conseguiu tirar Fábio Santos do lance e bater livre no gol. Após a péssima partida no meio da semana, o lateral chegou a se emocionar e mencionar a aposentadoria na saída do campo. A atuação contra o Fortaleza rendeu a Fábio uma nota quase 0 no quadro notas da torcida do portal Meu Timão. Agora, voltando a atuar após os momentos difíceis dos últimos dias, Fábio Santos expressou sua gratidão por marcar o gol e falou sobre a coragem necessária para vestir a camisa do Corinthians. O lateral foi um dos principais responsáveis pelo empate contra o Flamengo, que nas circunstâncias do jogo acabou sendo um bom resultado. É importante lembrar que o Timão precisa se recuperar no Brasileiro e voltar a pontuar para se afastar da zona de rebaixamento. Ainda acho que há melhores opções para a posição e admito ter ficado receoso na hora que ele foi bater o pênalti. Dito isso, desejo tudo de bom para ele. Mano vê Corinthians com bom poder de reação durante o confronto contra o Flamengo. No último sábado, o Corinthians empatou com o Flamengo na Neoquímica Arena. Após levar o primeiro gol, o Timão conseguiu igualar o placar com Fábio Santos convertendo um pênalti. A partida marcou o retorno de Mano Menezes ao estádio como treinador do Corinthians. Mano elogiou a disposição da equipe em correr atrás do resultado e não desistir do jogo. Comecei dizendo que não ficamos plenamente satisfeitos com empates. Só ficamos satisfeitos com empates quando for o máximo que conseguimos alcançar em determinado confronto, e acho que foi a situação do jogo de hoje. Mas eu saio mais satisfeito com o comportamento que a equipe teve depois que sofreu o gol, a postura de não aceitar o resultado, a indignação interna que temos que ter vão ser, na minha opinião, os primeiros passos para essa mudança de comportamento, afirmou Mano na entrevista coletiva após o jogo. Mas como não é só comportamento, não é só uma decisão dos jogadores, e nós temos que alinhar isso às condições de jogo de futebol completo mais bem executado. Estávamos diante de um adversário que exigiu bastante. O Flamengo tem muita leitura de movimentação, tem muita variação, tem de estar sempre muito atento, comentou o treinador. No primeiro tempo, o Corinthians teve dificuldades e viu Cássio fazer grandes defesas para evitar gols do Flamengo. Na segunda etapa, o time conseguiu equilibrar o jogo e buscar o empate. A postura da equipe foi elogiada pelo técnico, que espera melhorias técnicas com mais dias de treino. Na maioria das vezes fomos bem, em determinados momentos erramos e a bola entrou com muita liberdade pelo lado, uma delas no primeiro tempo para o Ayrton Lucas.
Acho que o caminho é trabalhar bastante nessa parada e eu tenho certeza absoluta que estaremos melhor daqui a 10 dias em relação a hoje, concluiu Mano Menezes na coletiva, na Neoquímica Arena. Agora, o Corinthians se prepara para enfrentar o Fluminense no Rio de Janeiro pela 27ª rodada do Brasileirão. Com apenas o Campeonato Nacional pela frente, a equipe de Mano Menezes busca uma posição mais confortável na tabela para evitar o rebaixamento. De fato, o Corinthians jogou melhor hoje, principalmente o segundo tempo depois do primeiro gol. Acredito se continuar assim, o time possa melhorar. Lucas Veríssimo revela papo com Mano antes de pênalti. No último sábado, pelo Brasileirão, Corinthians e Flamengo empataram em 1-1 na Neoquímica Arena. A equipe alvinegra teve que correr atrás do resultado, e Lucas Veríssimo revelou detalhes da conversa com Mano Menezes antes do gol corintiano, além de analisar o ponto conquistado. Ele estava corrigindo alguns espaços. Chamar o pessoal para compactar mais, passando um detalhe ou outro. Conversa de jogo. Graças a Deus saiu o pênalti, saiu o gol. Era mais para compactar a equipe e a gente continuar em cima, continuar jogando, não deixar eles jogarem, independente se saísse o gol ou não, explicou o defensor na zona mista. A gente joga para ganhar, queremos sempre ganhar. Óbvio que nem sempre dá. Hoje foi um jogo que infelizmente isso aconteceu. Deu empate. Mas buscamos o gol a todo momento. A gente está com uma proposta de jogo diferente, acredito que todos devem estar percebendo isso, estamos tentando assimilar o máximo possível que o treinador tem passado para nós, acrescentou. No primeiro tempo, o Corinthians não conseguiu balançar as redes, mas viu o Flamengo abrir o placar com Gerson, que marcou em um chute de fora da área na segunda etapa. O Timão, então, melhorou na partida e passou a pressionar os cariocas. Aos 34 minutos, conseguiu um pênalti que foi convertido por Fábio Santos, garantindo o empate. Apesar do destaque defensivo, Veríssimo foi advertido com cartão amarelo no início da segunda etapa e, portanto, estará suspenso para a próxima partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. O elenco alvinegro, comandado por Mano Menezes, agora terá um período de 11 dias sem jogos devido à paralisação do Brasileirão para a data FIFA, retornando aos gramados apenas em 18 de setembro. Primeiros treinos de Mano causam boa impressão no Corinthians. A nova abordagem do técnico do Corinthians já está fazendo diferença para os jogadores. Após o empate em 1-1 com o Flamengo no sábado à noite, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Fábio Santos compartilhou detalhes sobre as mudanças nos treinos sob o comando de Mano Menezes. O veterano de 38 anos destacou que percebeu uma evolução no elenco durante a primeira semana de trabalho do treinador. Ele também ressaltou a importância dos próximos 10 dias sem partidas oficiais devido à data FIFA. Fiquei positivamente surpreso com a forma como ele está transmitindo as mensagens, usando muitos vídeos, trabalhando no campo, parando e explicando. Infelizmente, alguns jogadores entendem mais rápido do que outros. Ele está transmitindo suas ideias de forma muito simples, afirmou Fábio Santos. Em um curto período de tempo, acho que já evoluímos bastante, entendendo o que cada um precisa fazer. Agora, durante a pausa da data FIFA, podemos aproveitar ao máximo para trabalhar nas 3 áreas, em mental, física e tática. Precisamos disso para ter boas atuações e ganhar mais confiança no restante do campeonato, acrescentou o lateral. Durante a semana, foi observado que Mano Menezes alterou a rotina dos jogadores no CT Joaquim Grava. Ao contrário do que acontecia com Vanderlei Luxemburgo, o novo treinador já organizou atividades com os titulares no segundo dia após o jogo. O Corinthians só voltará a jogar em 18 de setembro, às 21h30, contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe de Mano Menezes ocupa a 12ª posição na competição, com 31 pontos, estando 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Como eu havia dito, dá para perceber uma melhora no time, mas ainda não está 100%, acredito que a pausa do data FIFA isso vai se concretizar. Mano explica o motivo de Renato Augusto ser substituído no intervalo. O Corinthians empatou com o Flamengo na noite de sábado, na Neoquímica Arena, em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Em uma entrevista coletiva após o jogo, o técnico Mano Menezes explicou a razão para substituir Renato Augusto durante o intervalo. Substituiu Renato Augusto no intervalo porque ele sentiu um desconforto na panturrilha. Foi a mesma situação que nos forçou a tirar Bruno Mendes no primeiro tempo, uma pequena contratura devido a um choque.
Ele não conseguia andar sozinho. Moscardo também. Ele correu muito e começou a sentir o desgaste físico, inicialmente com sintomas de cãibra, explicou o treinador. Renato Augusto começou o jogo como titular, mas foi substituído por Juliano no segundo tempo. O jogador não voltou para o banco de reservas e permaneceu no vestiário da Neoquímica Arena. Sua atuação nos primeiros 45 minutos não agradou os torcedores. O desconforto na panturrilha não é algo novo para Renato Augusto. Em junho deste ano, ele sofreu um edema no mesmo local durante um jogo contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. Isso o deixou fora de 5 partidas consecutivas, em um período de um mês. Além de Renato Augusto, o técnico também teve que fazer alterações na equipe devido às dores sentidas por Moscardo e Bruno Mendes. Moscardo teve cãibras, enquanto o zagueiro uruguaio teve uma contratura na região lombar. Mano avalia empate do Corinthians e vê pontos positivos. O técnico Mano Menezes afirmou que não comemora empates, mas encontrou aspectos positivos na performance do Corinthians no jogo contra o Flamengo. Em entrevista coletiva após o confronto, Mano destacou a melhoria na estrutura defensiva da equipe, evidenciada pela redução nas chances concedidas ao adversário em comparação com os jogos anteriores. Eu não saio satisfeito com o resultado porque a gente não comemora empate, mas saio satisfeito com o comportamento da equipe transmitido no jogo. Isso é o que levamos de mais positivo hoje. Estivemos melhores posicionados, já bem melhor posicionado, na parte defensiva, disse Mano Menezes. O treinador enfatizou a importância de uma defesa mais estruturada para reduzir as oportunidades dos adversários. Nos últimos 2 meses, o Corinthians foi o time mais visado, sofrendo 266 finalizações, segundo estatísticas do SofaScore. Mano Menezes expressou a necessidade de trabalhar diversos aspectos da equipe para uma melhoria a curto prazo. O empate deixou o Corinthians na 12ª posição da tabela do Brasileirão, com 31 pontos. O clube está a 4 pontos do Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento. Com a pausa devido à data FIFA, Mano Menezes terá 10 dias para aprimorar a defesa e outros aspectos da equipe antes do próximo jogo contra o Fluminense, marcado para 18 de outubro, no Maracanã. Gostei dessa parte, Mano Menezes não vê um empate como vitória igual a Luxemburgo e sim, precisamos de uma defesa bem melhor, o Flamengo fez o que quis ontem. Agora, aperta nesse botão aí abaixo e se inscreve no canal para não perder nada. Agora, clica nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela para você ficar por dentro das últimas notícias do Corinthians. Até a próxima!